Começando mais um Credcast com nova temporada, né? A gente já tá no terceiro episódio hoje, né, Thumbs? Tudo certo por aí? Isso aí, tudo certo por aqui, cara. Muito calor, muito bom. Ainda o dia ainda ensolarado aqui, que aqui anoitece às 9 horas da noite, né? Que beleza, hein? Que beleza. Isso aí. Bom, o episódio de hoje vai ser super legal, mas antes da gente comentar sobre o episódio de hoje, acho que vale a pena a gente pedir algumas coisas para quem está nos assistindo hoje. Primeira coisa, Isso você aí. que está nos assistindo, já curte o vídeo, se inscreve no canal do Credcast, ou se você estiver assistindo esse vídeo também no Tabelando com o Tambellini, já se inscreve e também já curte o nosso vídeo. Isso ajuda a gente a produzir cada vez mais e também ajuda que o algoritmo do YouTube entende que esse é um canal relevante para que outras pessoas também continuem nos acompanhando também. O Muito bom. segundo recado, Tambellini, eu queria que você falasse um pouco da nossa pesquisa para as Isso assessorias de aí. cobrança. Isso aí. A gente lançou agora, essa semana, na verdade, uma pesquisa aí bastante importante chamada Panorama das Empresas de Cobrança em 2023. Essa pesquisa tem como objetivo mapear como estão as empresas de cobrança dos mais variáveis detalhes, sobre estrutura, sobre sistemas, sobre tecnologia, sobre faturamento, clientes, inclusive sobre as dificuldades e os desafios que cada empresa vem encontrando nesse cenário. Então, você que é dono, sócio, líder de um escritório de cobrança, por favor, não deixe de responder. É uma pesquisa longa, não diria para você chata, mas cansativa muitas vezes, porque ela é realmente muito detalhada. Só que tem um ganho aí. Quem preencher até o final essa pesquisa vai estar concorrendo a 8 prêmios, sendo mentorias comigo e também o meu curso de cobrança Cobb Class. Então, quem ainda não tem, a gente vai deixar o link aí na descrição desse vídeo e, de qualquer forma, está no meu LinkedIn também todo o link para que você possa acessar a pesquisa. Não deixe de buscar isso, porque é muito importante para esse nosso mercado. Legal. E o bacana é que no final vai criar também um report, que com certeza, se Exatamente. tudo der certo, a gente vai transformar isso no anuário e todo ano a gente vai Isso aí. publicar uma nova e com novos participantes também vai trazer vários insights super legais. A gente, pra vocês terem noção, né, Tambellini, acho que vale a pena comentar, a gente entrou até na área de marketing e venda das assessorias para a gente tentar entender Exatamente. como que elas estão agindo. Então a gente está Como falando é que desde elas a parte evoluem, de... né? Em termos de novos Exato, clientes, tudo isso. exatamente. Então a gente fala de treinamento, tecnologia, então é muito importante você participar, você que é dono aí, que você que é gestor, diretor de uma assessoria de cobrança, a sua participação é fundamental para que a gente possa ter um trabalho assim bem desenvolvido e uma pesquisa de benchmarking aí para você saber, pô, o meu concorrente está fazendo isso, o que está acontecendo e assim por diante. Isso aí. Mas é legal porque a gente fortalece a comunidade de cobrança, tá bom? Eu acho que Muito existem bom. muitas pesquisas no mercado de outros setores da sociedade e que isso ajuda também ali quem tá lendo aquela pesquisa, até para poder se encontrar melhor, tá? Muito bom. Bom, mas sem mais demora, hoje o nosso papo é com as assessorias de cobrança, mas a gente está do outro lado da mesa hoje, né, Isso aí. Tambellini? A gente resolveu, essa semana que a gente está aqui gravando esse episódio, saíram algumas notícias de mais empresas de cobrança fechando as portas, endividadas, e a gente resolveu aqui fazer um Credcast diferente hoje, tentando entender um pouquinho qual que é a visão do credor, né? Porque muitas vezes as empresas de cobrança acabam sempre colocando a culpa, mas o credor ele acaba me apertando, o credor acaba tendo um processo aqui me pedindo inúmeras coisas, isso me encarece. Então a gente hoje trouxe aqui uma pessoa exatamente para falar do lado do credor. Mas antes, vamos fazer o quê? Vamos rodar a vinheta. Vamos rodar nossa vinheta, isso aí. Roda lá. Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e Faico. Muito bom. Bom, nosso convidado, vou deixar para você apresentar aí, viu, Tambellini? Muito bom. Falamos aí dos nossos patrocinadores Assertiva e Faico. Marassi é um dos meus clientes atuais na Faico. Estamos trabalhando aí para implantar uma ferramenta que é o CCS,
o software de comunicação da FICO. Então, estamos nos falando aí toda semana. E aí, quando eu pensei em trazer alguém aqui para falar dessa parte de cobrança terceirizada, o Marassi foi o primeiro cara que me veio na cabeça aqui por conta da proximidade. Então, o Marassi é da Credit System. Queria te agradecer aí pela oportunidade, pela pronta gentileza de aceitar nosso convite. E, putz, cara, fica à vontade aí, se apresenta, fala um pouquinho de você aí, da tua rotina. Opa, obrigado, Edu, obrigado, Gui, pela oportunidade de estarmos juntos aí para trocar um pouquinho de experiências, né? Um pouquinho aí de um bate-papo, né? Então, primeiramente, obrigado mesmo. Bom, eu sou um profissional que não vim da área de cobrança, não vim da área de riscos, né? Sou um cara que minha formação toda foi em tecnologia, né? Então fiz minha graduação, minha pós-graduação em TI, mas ao longo da carreira tive a oportunidade de trabalhar na área de riscos, né? Mas sempre ali em financeiras, em grandes bancos, né? Então me apaixonei pela área de riscos, trabalhei em algumas áreas ao longo da carreira aí e ultimamente estou à frente da cobrança aqui na Credit System, né? Então já tenho os cabelos brancos não mentem, né? Já tem aí alguns anos de trajetória. Tem uns que os cabelos ficam brancos e tem outros que os cabelos caem, mas enfim. Pois é. Muito bom. Ô Marassi, só para a gente começar, até para as assessorias que estão nos assistindo aqui hoje, porque o papo tá bem direcionado para eles. Lá na Credit System hoje, a estrutura que vocês têm hoje lá, vocês trabalham atualmente com alguma assessoria? Se sim, quantas são? Até para a gente entender um pouco mais da realidade ali. E falar, inclusive, de fases, etapas, se você puder também, mano. Legal. A gente trabalha, sim, com assessorias. A gente não tem hoje na Cred nenhuma cobrança interna, né? Então, ali, desde os primeiros dias de atraso, segundo a que a gente traça de estratégia, né? No momento em que chega a fase do cliente entrar na assessoria de cobrança, que é logo no início da régua, a gente já coloca para os escritórios, tá? Então, na régua mais recente de cobrança, eu tenho 3 escritórios trabalhando hoje, né? E acima de 60, 90 dias aí que a gente já atua ali com fase variável, né? Remuneração variável, tenho mais 2 escritórios aí trabalhando. Então, a gente tem um total de 5 parceiros hoje. Legal. E assim, a gente, quando trouxe esse tema aqui, né, e aí eu até estava aqui pensando um pouco nesse cenário, eu sou um cara que, como diz o Gui, eu emiti o primeiro boleto, né, para cobrança, então, né, vou usar da filosofia do Gui, mas eu não sou tão velho assim. Mas, cara, eu me lembro lá de 1990 e poucos, onde eu estava na Fininvest, e eu vivenciei talvez o primeiro momento lá, que pelo menos é da minha memória, de impactos e quebradeiras de empresas, né? A primeira, eu me lembro muito bem, a Executivo e a Quality, que eram 2 empresas que, inclusive, trabalhavam para a Fininvest na época, tiveram lá o quebra-quebra, e ali existia uma característica ainda particular do momento, aonde elas recebiam o dinheiro na conta delas. Elas eram agentes arrecadadores também. E eu lembro que ali foi um rombo grande de valores que, por essa quebradeira, não foram repassados para a Fininvest. E aí você imagina, o cliente pagou a conta, primeiro a descobrir qual cliente que pagou a conta que não foi repassado. E então isso foi um momento lá que eu tive um momento marcante. A segunda foi lá em 2001, quando talvez o que era a maior empresa de cobrança, né, que já existiu no Brasil, o Grupo Unidos, também acabou tendo seu processo aí, a finalização, quebrando também as suas operações lá. O Grupo Unidos tinha filiais aí em todo lugar do Brasil, e eu me lembro que na época, por exemplo, até para a Fininvest, o Grupo Unidos servia de agente arrecadador em lugares que não tinham banco, para você ter ideia, naquela época. Então, assim, e aí eu vejo que dali do Grupo Unidos até a gente começar a ter um cenário de, quebra, empresas fechando num cenário como esse, a gente passou aí por várias décadas, né? E a gente passou pela pandemia, que provavelmente, sem dúvida nenhuma, impactou isso também, né? Porque a gente não pode esquecer que todas essas empresas de cobrança, no momento da pandemia,
tiveram um custo imenso para botar toda a sua operação em home office, inclusive, né? Então foram décadas, né, sem a gente perceber pelo menos um movimento aí de quebra de empresas. E a gente chegou agora num cenário onde eu recebi num grupo aí de WhatsApp, cara, uma lista de empresas que quebraram aí nesses últimos anos, meses, enfim. E aí, Maratz, queria te perguntar, cara, você do lado do credor, né, como é que você visualiza isso e como é que você, inclusive, fica atento para entender como é que está esse movimento? A gente teve aí uma empresa que é uma empresa, big empresa, Credit Cash, que acabou fechando as portas, né, semana passada. A Malta também, uma outra empresa grande também. Fora inúmeras outras aí que tiveram e estão ainda com dificuldades e a gente às vezes nem sabe direito. Como é que você se posiciona nisso e como é que você fica atento para esse processo nesse cenário? Então, acho que você trouxe uma questão crucial aí, que foi a questão da pandemia, né? Eu acho que a pandemia mexeu muito nos ponteiros dos escritórios, né? Como você comentou, no primeiro momento, você teve um custo, e uma mobilização altíssima para tirar todo mundo do escritório e mandar todo mundo para casa, né? E isso foi um caos que todas as empresas viveram naquele momento, né? Logo depois disso, você teve um momento de adimplência extremamente fora da curva. Exatamente. Né? Você não precisava fazer esforço para cobrar para receber dinheiro, né? Só que junto com isso veio muito forte essa parte da digitalização da cobrança, né? Eu acho que todo mundo até ali vinha buscando, mas essa questão da pandemia digitalizou muito os processos, né? Então a gente vê hoje, eu vejo dentro de casa, infelizmente vai para o escritório mais o osso para roer, né? Aquele cliente mais digital, aquele cliente mais propenso a resolver, acaba resolvendo em canais, às vezes, próprios do cliente, né? Ali do credor. Com menos custo, né? Que é óbvio, né? Não dá para... Exatamente. Não dá para fugir disso. Não dá, cara. Não dá para fugir disso. É um processo normal, né? E a gente vê que muitos escritórios foram se adaptando ao longo do tempo. Muita gente que antes era um escritório de fato só de cobrança, o cara ali, o negócio dele era PA, discar, falar com o cliente e receber, o cara também teve que ir para o digital, também teve que implantar a ferramenta Omnichannel, Sim. Também teve que abrir um portal de negociação, né? Também teve que diversificar a sua operação, porque percebeu que ali, se ele ficar só dependendo da PA, cada vez mais o que estava chegando para ele era o osso para roer. Né? E eu Exatamente. acho que quem demorou para se adaptar sentiu mais. É isso que a gente tem visto por aqui. Isso. Desculpa, pode falar, Thames. É que eu vou começar aqui e acho que eu vou me alongar. Então, se você quiser colocar a tua até parte... aproveitando isso, porque assim, então hoje, como você disse, né, toda essa questão da digitalização, da escolha ali do escritório para poder fazer esse processo para vocês, hoje quais são... Eu não sei se isso mudou, tá? Mas antes da pandemia e depois da pandemia, o que você tem observado, principalmente nos critérios de qualificação para contratação de fornecedores de cobrança? Porque eu acredito que você falou uma coisa certa, né? Antes, o papel do escritório de cobrança era muito focado na ligação, né? E hoje não, hoje ele tem que mudar ali o processo para que realmente consiga, de fato, ter mais efetividade, porque a gente sabe que hoje um atendimento que começa no... Às vezes, vou usar um exemplo bem, talvez, que pode acontecer em alguns casos. Começa lá no chat do Facebook, passa para o WhatsApp, que depois passa para outro lugar. Então, assim, hoje, quando você vai fazer esse processo de contratação de um escritório, né? Quais são os critérios avaliadores, principalmente quando a gente pensa entre antes da pandemia e pós-pandemia, se teve alguma mudança em relação a isso? Legal, Gui. Tem até nesse sentido, vou até relembrar um pouco do que a gente fazia há alguns anos atrás, né? Você ia avaliar um escritório de cobrança, você ia lá, você ia visitar, você via a infraestrutura do cara, puta, tem um espaço bacana, é bem iluminado, o cara tem um servidor, né? Tem ali um espaço para um no-break, ou seja, desculpa, então você olhava esse tipo de coisa, né? Então, assim, tem lá uma estrutura para, de fato, eu fazer a minha cobrança física. Hoje você vai no escritório, você quer olhar tudo isso, obviamente, você vai olhar a estrutura, né, da empresa, mas você quer olhar, o que o cara tem de ferramenta
por exemplo, um omnichannel. Puta, legal, você tem API aí discando. Você tem um portal, você tem algo estruturado num WhatsApp, num SMS, tua estrutura de EMAS, né? Estrutura de repente, de Analytics, um bom control desk, de fato, ou seja, inteligência. Né? Você não vai olhar lá só o músculo. Né? Você tem que olhar a inteligência que o cara tem por trás disso. Porque, de fato, se for só aquela operação que vai receber o cliente, vai discar e vai tentar cobrar, é difícil rentabilizar. Né? É muito difícil. A gente tem visto, cada vez mais a gente tem pressão por custo. O ano passado a gente teve uma variável a mais, né? A gente acompanhou aí pressões regulatórias, bloqueios, que bateram né? o custo. Né? Então, assim... Questão dos 3 segundos, né? Exatamente, que bateu pra caramba, né? Pegou em cheio esse mercado. Né? Então, é cada vez mais aquilo que eu comentei. Quem não tem essa estrutura, ou quem está saindo atrasado, está penando mais. Né? Então, hoje, a gente brinca que, cara, você tem que... mas você está me contratando aqui PA, é para discar. Cara, só que se esse cliente não quiser falar com você no telefone, e aí, você não vai receber. Como é que você vai fazer? Exatamente. Como é que você vai fazer? Você tem que ter estrutura para receber aonde esse cara quiser ser contatado. Né? Então, cada vez mais muda essa ótica de quando você vai avaliar um parceiro novo. Eu ia falar exatamente que, sem dúvida nenhuma, a pandemia trouxe uma transformação, porque o processo de digitalização foi tamanho, né? Então, assim, cara, eu, por exemplo, se eu for falar de mim, eu posso dizer que eu mudei meu comportamento, cara. Depois da pandemia, eu não atendo mais telefone para número que eu não conheço. Antes eu até atendia. Cara, e aí, assim, hoje o meu sentimento é que tudo é tão digital, cara, que quem quer falar comigo não precisa me ligar, me manda uma mensagem, aí sim, você vai poder falar? Posso, cara, eu posso falar. Aí ele me liga. Então, assim, eu não atendo mais número. Então, eu mudei efetivamente a minha cultura de atender telefone. Igual eu, milhões mudaram, eu não tenho dúvida. A pandemia, sem dúvida, trouxe um custo dessa adaptação para o digital. Mas antes da pandemia, a gente já via aí inúmeras empresas já reclamando de credores, reclamando de metas. A gente sabe, cara, que cobrança, e eu sei porque eu trabalhei como gestor, eu estava aí com o teu chapéu aí onde você está. E, cara, eu falo que, cara, cada noite, era um sonho com uma PDD. Não contava carteirinha, eu contava PDD. Né? Então, cara, e assim, é meta, é desafio, todo dia você tem que fazer algo diferente para que você busque teu resultado. Cobrança sempre foi assim. Né? O que aconteceu é que a inadimplência cresceu no país e, de uma certa forma, mudou-se o perfil do devedor. Antigamente você fazia cobrança, você lembrava o cara, aquele cara que o cara tô devendo, mas tô querendo ganhar tempo, tal. Hoje o cara não tem dinheiro efetivamente. Então o perfil do inadimplente também mudou. Só que as metas, né, e a necessidade de recuperação não mudou. E aí, Maraci, eu concordo muito com você quando você fala que hoje, se o cara não tiver inteligência, cara, ele tá fora. Eu cansei de dizer que eu já visitei empresa de cobrança que eu fiquei assustado com o que eu vi lá dentro de falta de controle. Você falou em EMAS. Cara, o cara não pode achar que fazer o EMAS é obrigação do cliente, cara. Eu tenho uma operação, eu tenho que ter um daily, eu tenho que saber o que eu trabalhei no dia, quanto eu disquei, quanto deu alô, quanto desse alô foi produtivo, quanto eu negociei e de quanto eu negociei, quanto cumpriu. Cara, isso não é uma informação que o cliente tem que pedir, pelo amor de Deus, para você ter. E eu cansei de ver empresa que não conseguia ter um funil de contato. Então, assim, vamos lá. Por que eu quebrei? Por que eu tô quebrando? É porque, cara, porque o cliente, o credor é um opressor, é a mesma história que a gente falou, né? O patrão é o opressor. Cara, o patrão é o cara que gera emprego. A gente falou aqui, né, o Gui, quando a gente começou a tratar esse episódio, uma pesquisa aí, a última pesquisa, 84 mil empresas de cobrança, se a gente olhar o KNAI, né, no Brasil. Cara, se cada uma botar 3, 4 famílias, empregar 4 famílias, quantas pessoas estão comendo, estão podendo gerar renda a partir desses empresários?
né? E aí é a mesma coisa. O credor não é o vilão. Eu preciso olhar para dentro da minha casa, ver o que eu tenho efetivamente. E aí, pô, cara, eu falo pra caramba, né? Mas enfim, você já me conhece. Mas assim, como é que você, na Credit System, procura construir uma relação que é aquela que todo mundo busca, parceria ganha-ganha, né? Porque não adianta você querer ganhar sozinho. Eu lembro quando eu era credor, eu tinha lá meus processos, e aí, de repente, eu tinha determinadas metas, eu falei, cara, mas se eu fizer isso por esse caminho, o cara vai se adaptar lá, vai ganhar o que ele puder e não vai me atender. Eu tenho que dar um pouquinho mais, eu tenho que fazer isso, aquilo. Como é que é esse processo? Como é que na tua cabeça eu construo um processo ganha-ganha? Tá bom, acho que não tem como falar no ganha-ganha, no parceria, se a gente não falar de transparência. Né? Transparência dos dois lados. Né? Então a gente vai iniciar aqui uma nova parceria e eu sempre gosto de usar de fato esse nome. Né? A gente está prospectando um novo escritório. Cara, eu já começo a chamar de parceria e nos primeiros contatos já é isso. Gente, vamos jogar na transparência. Né? Não tenta me engambelar, não tenta falar, não, mas eu tô fazendo isso aqui, tô indo por outro meio. Não. Né? A Credit System já tem mais de 25 anos de mercado. Cara, ninguém conhece tão bem o meu cliente quanto eu. Né? Então, primeira coisa que eu falaria para os parceiros, né, para os escritórios que estão interessados em entrar na Credit System, ouça ou entrar em outros parceiros, ouça um parceiro. Né? Puta, você tem a expertise? Puta, legal, obviamente que tem, você tem uma empresa especializada nisso. Né? Mas você é especialista no cliente Credit System, por exemplo? Não, quem é especialista nesse cliente sou eu. E nesse sentido, a gente tem a equipe, eu tenho uma coordenadora de operações hoje, né, uma coordenação de operações, que está no dia a dia das operações. Lá dentro, está dentro da operação. Tem uma sala, dentro de cada operação, eu tenho uma sala específica para os meus supervisores, para os meus coordenadores estarem lá presentes diariamente, né, para acompanhar a operação, para orientar a operação e colher também feedbacks do parceiro. Obviamente que eu conheço o meu cliente, então eu estou 100% certo 100% das vezes. Obviamente que não. Né? A gente sempre vai, até porque a gente fala que na cobrança, tudo que você fez até então que deu certo não é garantia daqui para frente, né, cara? Exatamente. Você tem que estar se reinventando a todo momento. Isso aí. Não tem receita de bolo. A receita funciona por um tempo. Depois a coisa é dinâmica. Né? Então a gente tenta jogar sempre muito nessa transparência. De eu, como contratante, passar toda a expertise que a gente tem de cobrança dessa carteira. Né? Então, olha, já dá o caminho das pedras de como isso tem que começar. Né? E do lado do parceiro, esperar muito o feedback de fato transparente dele. Olha, Rafa, isso aqui está funcionando, não está? Eu tenho uma pressão de custo de um lado, tenho uma questão de receita, então, vamos estar sempre compartilhando os números. Né? Acho que esse é o segredo. Né? Palavra-chave, transparência. E aí, nesse processo de transparência, a gente estava falando antes aqui, você tem 5 escritórios e que você teve um aí que pediu para sair, né, Rafa? Exatamente. A gente teve óbvio, uma operação não fala nome de ninguém aqui, mas claro. Isso é um negócio que eu acho que, cara, é nobre. Entendeu? O cara fala, cara, é o seguinte, eu não tô conseguindo ganhar dinheiro com a tua carteira, velho, não vai dar. Você pode me ouvir? Cara, isso é algo que às vezes a maioria não faz, e aí sucumbe, né? Vai até o limite, quebra, e aí, cara, é a transparência que você falou. Conta um pouquinho como é que foi essa questão, sem falar, é óbvio, nomes, nada disso. Exatamente. É um parceiro que a gente colocou, é um parceiro relativamente novo, né? Dos 5 parceiros que eu tenho dentro da carteira hoje, 4 deles estão há mais de 10 anos com a Credit System. Né? Alguns deles até aí há mais de 20 anos. Então, são parceiros realmente de longa data. A gente está sempre tentando oxigenar a carteira, né? E sempre em busca aí de o que o mercado está trazendo de novo e, obviamente, desafiantes aí para quem já está jogando com a gente. Né? E esse parceiro, uma operação que não conseguiu rentabilizar, a gente viu que eles tiveram dificuldades em investir na carteira, né? Porque queriam muito ir sempre para o meio do digital. Né? Que é o que a gente falou. E também nem barato. Tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Exatamente. Né? Então a gente teve dificuldade de conseguir provar, falou, cara, invista na operação, coloque o cara sentado para cobrar, ouça o que a gente está falando em questão de estratégia, que vai dar certo. Está dando certo para as outras 4. Penaram no começo também, né? Mas vai dar certo. Mas às vezes o que eu sinto, a pressão pelo custo, pelo resultado é maior.
E aí o cara acaba sucumbindo, querendo colocar e o fôlego, né? Caminhos mais baratos, cara, né? O fôlego do cara também é dele, né? Não adianta você achar, cara, eu preciso ter fôlego, não dá para eu mergulhar num cenário desse sem capital, sem grana para investir, sem um prazo para eu gastar, porque não dá, nem tudo vai virar no primeiro mês, muito pelo contrário, não vira mesmo. Exatamente. E tudo que a gente falou desse negócio de pressão de custos, obviamente bate. Né? O cara ali, o dono, o sócio, enfim, né? O cara tá olhando uma DRE que tá vindo no vermelho há meses, né? A fundo ali, não vai, é difícil. Exato. Realmente assim, bem complicado. Ô Rafa, e hoje dentro do processo de divisão de vocês aí das carteiras pelos escritórios, né? Como que vocês fazem esse processo hoje? Quais são os critérios para determinar qual carteira vai para onde? Só para a gente entender também. Legal. Comentando como se fosse um novo entrante, né? Então, por exemplo, vou buscar alguém novo no mercado. O que a gente costuma colocar? Fase prejuízo, né? Fases mais avançadas de cobrança, a gente coloca ali uma distribuição pequena, 5%, 10% da carteira, para, de fato, o parceiro ali sentir como é que é, aprender, e a gente tem um processo de meritocracia que a cada 3 meses eu reavalio a performance de todo mundo que está atuando na carteira, né? E o que a gente chama de perde-ganha. Ou seja, quem está ganhando ganha mais share na carteira, quem perdeu nos últimos meses perde um pouco de share. Né? Então a gente vai fazendo esse processo e, obviamente, veio ganhando, né, com sucessivos meses, ganhando share em determinada fase de cobrança, vai crescendo. Né? Então eu tenho parceiros hoje que começaram, como esse exemplo que eu dei, lá na fase prejuízo e hoje estão atuando de ponta a ponta na carteira. Né? Tá desde a operação receptiva até o prejuízo, atua de ponta a ponta. Então, a gente vem sempre nesse processo de meritocracia. Uhum. Ô, Rafa, e outra curiosidade que eu tenho também é sobre a rotina que você tem com esses escritórios, no sentido de acompanhamento de resultado, como que funciona, como que é essa relação. Até porque você é um caso bem específico, né? Nem todo mundo no Brasil hoje tem cinco assessorias. Eu acredito que você deve ter uma rotina ali, essas rotinas são compartilhadas, não, elas são individuais com cada assessoria. Como que funciona esse processo? Até porque tem bastante curiosidade de saber também. Legal. E como eu comentei, essa coordenação que eu tenho de operações, o pessoal fica ali. Quando vão para a Credit System, é uma vez na semana se precisar. O resto, alocado no parceiro. Né? Como eu comentei, tem uma salinha lá em cada parceiro nosso, né, que os supervisores ficam e acompanhando os números o dia todo. Né? Então, é a gente recebendo os números do parceiro, avaliando em conjunto. Obviamente, nós temos os nossos MAS internos. Né? A gente tem a nossa área de MAS dentro de risco, que gera uma série de indicadores da nossa operação, e a gente está sempre compartilhando isso com eles. Né? Então, tenha esse contato diário. Obviamente, tem um contato que eu faço mais direto com eles, que é, por exemplo, um contato mais mensal. Todo mês a gente tem um comitê de resultado. Né? Olha, o parceiro XPTO não foi legal em determinada fase, a gente está vendo que aqui tem uma produção menor, ou tem uma efetividade que está penalizando, enfim. É sempre nessa linha que eu comentei de transparência. Né? Não tem número meu, número deles. Puta, vamos juntar aqui nessa transparência nessa transparência você também compara um contra o outro. Um contra o outro. Exatamente, coisa que eu acho também que tem que ter sempre, cara, porque não adianta o cara não saber. O cara tá fazendo o dele, cara, quanto é que eu posso fazer? Cara, se tem por que a gente terceiriza no mínimo com 2, né? Porque é exatamente para saber quanto um consegue e o outro não consegue. Eu lembro que lá atrás, na época da Brasil Telecom, isso eu conto bastante no meu primeiro livro, Histórias de Cobrança, eu montei lá um escritório que não existia, exatamente, distribuía carga e não fazia nada para ver o pagamento espontâneo, mesmo numa faixa de atraso elevada. Cara, e tinha empresa que perdia por espontâneo. Aí não dá, né? Então, assim, é assustador. Então, essa coisa de comparar é muito interessante e importante. Não, você falou uma coisa de todos são compartilhados entre eles. Né? Isso aí. Então, a gente tem aqui, desde controles hora a hora até controle diário. Né? Cara, qualquer um desses 2 controles não saiu, o pessoal fica maluco. É chuva aqui no WhatsApp. Putz, cadê o placar? Cadê o ranking? Né? Porque eles vêm realmente acompanhando o número ali. Aí é importante dizer isso, né? Que às vezes fala assim, pô, cara, para que o credor
pede um MAS lá, um daily. Cara, é para saber quanto que o cara está produzindo. E o cara tem que saber quanto que ele está produzindo, quanto que ele está tendo de efetividade. Senão, como é que eu faço gestão da minha operação? Né? Esse é o ponto. Exatamente. Não, senão seria muito fácil eu, como contratante, chegar ali uma vez por mês dentro de um comitê e sair chicoteando todo mundo porque eu não entregou o resultado. Né? Então, naquela linha que eu falei de transparência, de realmente parceria, cara, vem cá, ó, eu fiz algumas análises dentro de casa, tá aqui, né? Comparando você com os outros parceiros ou com a média dos outros, você tá pecando no indicador X, no indicador Y, né? É passar a expertise do que você vê que tá dando certo de um, replicar nos demais. Exatamente. Se não fosse para fazer isso, eu não precisava ter 5. Exatamente. Era mais fácil ter um só. Ou no máximo 2, né? Pelo menos para comparar um com o outro, acabou, né? Isso aí. Não, isso é importante. Vai lá, Gui. Ô, Rafa, aí uma outra curiosidade que eu tenho também. Você falou muito sobre a questão do cliente, né? Cliente Credit System, ou seja, é um bem ali valioso da Credit System, né? Vocês têm algum processo junto a essas coordenações ali que estão junto com as assessorias, trabalhando junto, para ter uma monitoria de como essa assessoria está cuidando dos clientes em si, né? Nesse aspecto de relacionamento também, de realmente seguir ali todo um processo que você deixa a marca também registrada da Credit System como uma marca de que trata bem o cliente, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Sem dúvida. Tem sim, Gui, tem esse próprio acompanhamento diário, né? Então a gente tá, de fato, funcionários da Credit System estarem presentes diariamente nos escritórios, nos parceiros, ajuda bastante nessa parte. E a gente tem uma área de qualidade dentro da Credit System que faz a monitoria das ligações, tanto das centrais de relacionamento com o consumidor, né, nossas centrais de atendimento, quanto das centrais receptivas e ativas da cobrança. Né? Então, legal, mensalmente, eles selecionam uma quantidade de ligações por parceiro, por fase de cobrança, e os nossos supervisores, junto com eles, ouvem todas as ligações. Né? E tem lá todo um roteiro, uma pontuação, e, pô, não foi legal, eu tenho algumas fases de penalização que eu posso colocar dentro do parceiro, até inclusive descontos de faturamento. Né? Isso é bem legal você falar isso. O cliente é meu, né? Exato. Legal você falar isso, mas queria pegar esse exemplo aí do Marácio, ó. Nossa, que legal, hein? A Credit System faz monitoria de qualidade. Ah, então eu não preciso fazer. Não, meu filho. Você tem que fazer a sua. Você tem que fazer a tua. Você tem que gravar 100% da ligação, ter o teu processo lá bonitinho, fazendo monitoria, com uma escala de operador, quantidade por operador. Não adianta falar que isso é do parceiro também, não. Isso é uma obrigação sua para que você possa melhorar, né? Tudo que você faz, você tem que monitorar. Não adianta achar que o credor está transferindo responsabilidade para você quando ele pede para que você faça uma situação dessa. Então, exatamente. Acho que é muito importante. E pensa como que é legal também, né? Como que é legal para o credor saber que a empresa lá, né, que o contratou, a empresa de cobrança, ele tem esse processo bem claro, porque, querendo ou não, o cliente é o maior ativo que uma empresa tem, né? Então, eu acho que isso faz total sentido. Eu acho bem bacana também saber, e às vezes até a assessoria de cobrança se antecipar ao credor, falando que tem um processo desse e que pode compartilhar, nem que seja uma vez por mês, mostrando casos práticos de coisas que corrigiram e assim por diante. Eu acho que isso é um grande diferencial ali para a assessoria ali na sua relação com o credor também. Legal. Para a gente concluindo aqui um caminho, cara, é aquela pergunta de $1 milhão, né? Para onde vai esse setor? Né? Empresas de cobrança, toda hora a gente tem essa questão, já debati isso aí com grandes executivos, né? Cara, cobrança, como a gente conhece hoje, telecobrança vai acabar, o digital vai tomar conta de tudo isso, né? Como é que uma empresa de cobrança hoje tem que pensar esse passo a passo para caminhar aí para uma nova era? O que você me diz aí na tua percepção, Márcio? Então, eu acho que é um mercado que talvez vá continuar passando por uma dificuldade. Né? A gente está vendo que, além de tudo que a gente falou, digitalização da cobrança, pressão regulatória, tem a própria inadimplência, como você citou. Exato. Tá mais difícil receber. Né? O cliente, de fato, se liga e o cara não tem dinheiro. Não tem. A gente trabalha aqui com públicos de baixa renda,
né? Com dívidas que, se você olha para o mercado, são até pequenas, e a gente sente essa dificuldade. Né? É cada vez mais difícil, de fato, receber. Mas eu acho que o caminho dessas empresas é continuar investindo nisso que a gente falou. Inteligência, controle, MAS, e também para o meio digital. Tem que ir, né? Cada vez mais expandir o olhar, né? Mas sem deixar o core, que é de fato cobrar. Né? E essa parte do cobrar, dado todo o panorama que a gente está falando, tem que ser cada vez mais bem treinado. O operador que está lá do outro lado tem que ser um cara bem treinado, tem que ser de fato um especialista, não só um cara para ligar, para encher o saco do cliente do outro lado. Tem que ser um cara motivado, inclusive, por ser um cara motivado. Exatamente, conhecer de fato do produto, do que ele está cobrando, né, do público que ele está cobrando. Né? Tá difícil receber? Puta, tá. Então você tem que ser cada vez mais bem treinado e flexível. Né? Se não adianta você ligar lá e só ficar batendo, por exemplo, no cliente, oferecendo o pagamento total da fatura. É só isso o instrumento que você tem? Pô, você não tem um pagamento mínimo, você não tem um parcelamento, você não tem uma renegociação que você consiga fazer. E aí eu até diria o seguinte, se eu sou a empresa de cobrança e o meu credor, lá o Marassi, por exemplo, não me dá outra opção, eu tenho que voltar para ele e falar, Marassi, olha só, cara, eu tenho aqui até X dias só esta condição, o teu cliente precisa outras alternativas. Se o Marassi vai conseguir desenvolver isso, porque não é só querer, tem tecnologia, tem sistemas, tem uma série de coisas que muitas vezes atrasam os processos, mas você tem que dizer isso para o teu credor. Cara, eu estou vendo aqui que o cliente não consegue pagar a dívida com os seus planos de parcelamento. Cara, vamos repensar isso? Posso te ajudar aqui a ter algumas alternativas de como é que o cliente gostaria de pagar. Cara, você só tem plano aqui em até 6 vezes, o cara queria pagar em 9, ele precisa de uma parcela menor. Você, escritório de cobrança, é o especialista, é o que está com o cliente na ponta. Você tem que dar ideias também. Isso e aí faz parte da própria transparência que o Marassi falou no começo. Perfeito. Você não tem que ter medo do teu credor de falar as coisas para ele. Pô. Exato, e um ponto super importante que passa por tudo isso. Como é que você identifica esse tipo de coisa? Com controle, com uma boa tabulação, com um bom treinamento da operação, com um bom feedback do operador. Monitoria. Monitoria, senão você não vai identificar o problema. Isso aí. A gente sabe, cara, você conseguir um alô hoje é quase um milagre. Exatamente, é um milagre. E aí consegue falar um alô. A hora que você consegue um alô, puta, o teu operador não conseguiu gesticular com o cliente ou conseguir entender o momento dele para oferecer alguma coisa de diferente. Exatamente, cara. É uma oportunidade única. Exatamente. Perfeito. Isso aí. Muito bom. Bom, fechamos aqui, né, Thambs? Muito obrigado. Acho que sim, Rafa. Cara. Pô, muito legal, Rafa. Muito mesmo, legal. Acho que esse aqui vai pro Credcast e vai pro meu canal também, porque esse aqui ficou bom pra caramba, viu? Não que os outros não tenham ficado, mas esse aqui eu acho que é um assunto valioso pro momento, né? E isso que eu quero dizer. Né? Todos os entrevistadores aqui, os entrevistados aqui, é um prazer grande, sempre um prazer realmente imenso a gente poder bater papo, e tem sempre um teminho ou outro que a gente acaba se aprofundando e trazendo uma relevância até maior. Então, queria te agradecer mais uma vez, Marassi. Muito obrigado aí. Obrigado, viu, Marassi? Imagina, Gui. Obrigado, Tamba. Eu que agradeço vocês aí. Fico sempre à disposição. Puta prazer a gente estar junto aí discutindo. É sempre muito prazeroso. Foram aí já quase 30, 40 minutos, né? Passaram super rápido. Isso aí. Ó, vamos deixar o contato. Olha só a sacanagem agora. Vou deixar o contato do Marassi aí, você, escritório de cobrança. aí lascou. Quem quiser trabalhar para Credit System, manda um portfólio para ele. Puta, cara, tá contratando. Né? Cara. Aí lascou. Tá sempre apto a ver novas oportunidades. Eu acho que isso tem que ser. Isso aí, sem dúvida. Marassi. Sacanagem nossa agora. Putz, grilo, essa daí quebrou o episódio. E ó, a gente tá chamando esse episódio de episódio 1, porque a gente quer chamar outros credores aqui para bater mais um papo, olhar um pouco mais das visões e entender um pouquinho todo esse mercado que tem que se conversar, tem que ter a transparência que o Marassi falou. Sim. Eu acho que esse episódio vai ser muito valioso para as assessorias que botarem um olhar bem fixo ali e conseguir realmente tirar todas as percepções, né? Ali. Foi muito legal. Humilde, né, Guilherme? Exato, vestir a sandália da humildade ali. Isso aí. Tudo que tem para aprender, mas é muito legal. Isso aí. Muito bom. Bom, vou rodar a vinheta aqui para a gente finalizar. E valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Obrigado, gente. Valeu. Um abraço. Credicast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e Fighter.